1984. George Orwell. Parte 2. Capítulo 9. Winston encontra-se na cantina durante o horário do almoço. Ele senta-se sozinho, comendo rapidamente enquanto espera pela garota que o abordou anteriormente. Apesar de estar ansioso para falar com ela, Winston está tomado por um medo terrível. Ele teme que ela tenha mudado de ideia e que o encontro não termine bem, acreditando que essas coisas só acontecem em histórias fictícias. No entanto, ele vê Amplefort, um colega de trabalho, vagando pela sala com uma bandeja e espera que ele se junte a eles, oferecendo alguma proteção. Finalmente, Winston encontra a oportunidade de falar com a garota. Eles trocam palavras discretas enquanto comem, acertando um encontro para o domingo à tarde. Ela dá a ele instruções detalhadas sobre o local onde devem se encontrar, e ele se compromete a lembrar de tudo. Enquanto estão juntos na Praça Victory, observando a passagem de um comboio de prisioneiros eurasianos, Winston sente a mão da garota buscando a sua e a apertando por um breve momento. Esse contato efêmero parece durar mais do que realmente é, e Winston percebe que não conhece a cor dos olhos dela. Apesar do breve momento de conexão, é chegado o momento em que eles precisam se separar. No meio da multidão, eles mantêm seus olhares fixos à frente, evitando olhar um para o outro. Enquanto se despedem, a mão de Winston ainda mantém a sensação do toque da garota. No entanto, ele fica intrigado ao perceber que não sabe a cor dos olhos dela. A cena termina com os olhos magoados de um prisioneiro idoso, perdidos em meio a pelos grisalhos, observando Winston. Capítulo 10. Winston e Julia se encontram escondidos na floresta. Assustados pelo som de um pássaro, decidem retornar ao esconderijo por questões de segurança. Eles correm entre os gravetos até chegarem a uma clareira cercada por árvores novas. Lá, Julia se vira para Winston e ambos estão ofegantes, mas com sorrisos nos lábios. Após um breve momento de contemplação, Julia tira suas roupas com uma habilidade que impressiona Winston. Seu corpo brilha ao sol, mas, por um instante, Winston não olha para ela, e ele está fixado em seu rosto sardento com um sorriso tênue e atrevido. Ajoelhado diante dela, ele segura suas mãos e pergunta se ela já fez isso antes. Julia responde que sim, várias vezes, mas apenas com membros do partido, não com aqueles do núcleo. Essa informação deixa Winston esperançoso, pois sugere que o partido pode ser corrupto por dentro, apesar de sua fachada de zelo e abnegação. Eles expressam seus desejos por corrupção e devassidão, e então se entregam um ao outro na grama entre os jacintos caídos. Depois do ato, descansam sob o sol e acabam adormecendo por um curto período. Winston é o primeiro a acordar e observa o rosto de Julia, pensando em como ainda não conhece seu sobrenome ou onde ela mora. Ele sente um sentimento protetor em relação a ela, mas também reflete sobre como as emoções são agora misturadas com medo e ódio. A união deles é vista como um ato político, um golpe contra o partido. Capítulo 11. Winston mostra a Catherine uma planta com tufos de flores de duas cores diferentes, algo que ele nunca tinha visto antes. Percebendo que estão sozinhos, ele chama a atenção dela para o fenômeno. Catherine já se preparava para voltar quando Winston, tenso, a chama para vê-lo. Ela se inclina sobre o paredão, enquanto Winston, atrás dela, coloca a mão em sua cintura, sentindo-se seguro em sua presença. Nesse momento, eles percebem que estão completamente sozinhos, sem nenhuma outra criatura humana por perto. A ausência de pessoas e sons desperta neles a sensação de liberdade, aumentada pelo calor e pela modorra da tarde. Nesse clima, Julia sugere a Winston que ele poderia ter empurrado Catherine do penhasco, e ele admite que se arrepende de não ter feito isso. Sentados juntos no chão empoeirado, Winston puxa Julia para mais perto e reflete sobre a natureza do fracasso e da derrota no jogo que estão jogando contra o partido. Ele argumenta que prefere fazer afirmações positivas em vez de negativas, mas Julia discorda, acreditando que ainda é possível construir um mundo secreto onde possam viver à sua maneira.
Julia enfatiza a importância de desfrutar a vida e de estar vivo, e eles se entregam à intimidade física. Ela propõe planejar seu próximo encontro no bosque, mas desta vez por um caminho diferente. Julia desenha um mapa rudimentar no chão usando poeira e um galinho, mostrando a Winston seu plano. Eles estão determinados a aproveitar cada momento que têm juntos e a encontrar maneiras de escapar das restrições impostas pelo partido. Capítulo 12. Winston desperta de um pesadelo e fica intrigado com um fragmento de memória que parece estar oculto em sua mente. Julia, sua amante, tenta acalmá-lo e promete cobrir o buraco na parede para evitar a entrada de ratos. Eles fecham a janela para não chamar a atenção com o aroma do café que estão preparando. Enquanto Julia explora o quarto, Winston examina um peso de papéis de vidro, fascinado pela sua delicadeza. Eles discutem sobre objetos antigos, incluindo uma gravura de uma igreja e uma canção que Julia aprendeu com seu avô. Julia menciona sua curiosidade sobre limões, pois só conhece laranjas. Winston relembra os limões da década de 1950 e a acidez marcante deles. Julia planeja limpar a gravura e eles decidem que é hora de partir. Antes de sair, Winston observa o peso de papéis de vidro e sente que ele encapsula seu mundo e sua vida com Julia, como se fossem eternos no coração do cristal. Capítulo 13. Winston e Julia debatem sobre a manipulação histórica imposta pelo partido. Eles refletem sobre como todo o registro do passado foi destruído ou adulterado, deixando apenas um presente interminável onde o partido é sempre correto. Winston admite que mesmo ele próprio tendo participado da falsificação, não há meios de comprovar isso. Ele lamenta ter se desfeito da única prova tangível que possuía. Por outro lado, Julia não se importa com a história, apenas com o presente. Os dois discutem a possibilidade de resistência e a importância de deixar registros para as futuras gerações. Winston percebe que Julia não tem interesse nas ideias do partido e tem o hábito de adormecer durante suas explicações. Ele observa como as pessoas que não compreendem completamente a doutrina do partido são facilmente convencidas, pois não percebem a distorção da realidade. Essas pessoas simplesmente aceitam tudo sem questionar, preservando assim sua saúde mental. O capítulo explora, portanto, a manipulação histórica e a indiferença das pessoas em relação à verdade, expondo as dificuldades da resistência e a facilidade com que a realidade imposta pelo partido é aceita. Capítulo 14. Winston finalmente recebe a mensagem tão esperada. Enquanto atravessa o corredor do ministério, ele é abordado por O'Brien, que caminha ao seu lado de maneira amigável. O'Brien elogia o artigo sobre a nova fala que Winston escreveu e menciona que teve uma conversa com um amigo de Winston especialista no assunto. Winston suspeita que O'Brien está se referindo a Cime, mas como Cime foi eliminado, ele fica tenso. O'Brien menciona a 10ª edição do dicionário de nova fala e oferece a Winston a oportunidade de dar uma olhada em um exemplar antecipado. Ele dá a Winston um endereço para que ele possa ir buscar o dicionário. Winston percebe que esse encontro foi planejado para informá-lo sobre o endereço de O'Brien e que a conspiração da qual ele sonhava faz parte da realidade. Ele decide atender à convocação de O'Brien no Ministério do Amor, pois entende que isso faz parte do processo iniciado por seus pensamentos e ações. No entanto, ele sente um arrepio e uma sensação de estar se aproximando da morte, consciente de que o túmulo sempre esteve à sua espera. Capítulo 15. Winston continua refletindo sobre a morte de sua mãe e sua irmã, imaginando se foram enviadas para campos de trabalhos forçados ou abandonadas. Ele compartilha essa história com Julia, que está prestes a adormecer novamente. Winston se lembra de outro sonho em que a mãe o observava de um navio naufragado, e ele percebe a nobreza e a pureza de seus sentimentos. Ele contrasta isso com a doutrinação do partido, que nega o valor dos sentimentos e impulsos humanos. Winston começa a reconhecer a humanidade dos proletas, que mantiveram suas emoções intactas, enquanto ele próprio foi obrigado a relembrar a importância dos sentimentos básicos. Ele percebe que a traição não está na confissão forçada, mas sim em deixar de amar.
Julia concorda que eles podem ser torturados e forçados a dizer qualquer coisa, mas não podem fazer com que acreditem nisso. Eles discutem a possibilidade de permanecerem humanos, mesmo nas mãos do partido. Winston pensa na onipresença da Telitela, mas acredita que ainda pode ser mais esperto do que eles. Ele questiona se a questão não é apenas permanecer vivo, mas sim permanecer humano, pois os sentimentos mais profundos permanecem inexpugnáveis, mesmo em circunstâncias extremas. Capítulo 16. Winston encontra-se com O'Brien, um membro da suposta confraria, em um local seguro e discreto. O'Brien revela informações sobre a natureza da confraria, desmistificando as imagens de conspiração e secretismo atribuídas a ela. Ele explica que os membros não conseguem se identificar mutuamente, e mesmo Goldstein, considerado o líder do movimento, não teria conhecimento completo dos membros. A confraria é indestrutível porque sua existência é baseada na ideia de resistência, não em uma organização física. O'Brien enfatiza que os membros não receberão ajuda ou encorajamento, apenas trabalharão, serão presos, confessarão e morrerão. A mudança só pode ocorrer ao longo das gerações, disseminando o conhecimento individualmente. O'Brien revela planos futuros, incluindo a entrega de um exemplar do livro de Goldstein e a necessidade de trocar esconderijos regularmente. Ele também descreve um encontro futuro em um lugar sem escuridão. Antes de partir, Winston menciona uma quadrinha antiga, e O'Brien completa o último verso. No momento da despedida, O'Brien aperta a mão de Winston com força, enquanto Winston observa o ambiente de trabalho de O'Brien antes de sair. O encontro chega ao fim, e Winston conclui que O'Brien retomará seu trabalho importante em prol do partido. Capítulo 17. Winston continua sua leitura do livro de Goldstein, que revela os segredos do partido e a manipulação da realidade. O capítulo começa discutindo a necessidade de manter a desigualdade entre as pessoas para que os altos membros do partido, conhecidos como os altos, mantenham seu poder. A insanidade controlada é apresentada como o estado mental predominante para sustentar essa desigualdade. No entanto, surge a questão de por que o partido se esforça tanto para congelar a história em um determinado ponto e impedir o advento da igualdade entre os homens. A resposta a esse questionamento é revelada como o segredo central. A mística do partido e do núcleo do partido depende do duplo pensamento, que é a capacidade de aceitar duas ideias contraditórias simultaneamente. Essa técnica é usada como um meio de controle e manipulação da população. Enquanto Winston lê, ele percebe que Julia adormeceu ao seu lado. Ele se sente reconfortado e seguro em sua presença. Ele fecha o livro, deita-se ao lado dela e ambos são cobertos com a colcha. Winston reflete sobre o fato de que, embora seja uma minoria em seus pensamentos e crenças, isso não significa que ele esteja louco. Ele acredita na importância de se apegar à verdade, mesmo que seja contradito pelo mundo inteiro. Um raio de sol entra pela janela, iluminando o travesseiro onde eles descansam. Esse momento de calma e conexão humana desperta em Winston um sentimento intenso de confiança e segurança. Ele adormece murmurando a frase: sanidade mental não é uma coisa estatística, reconhecendo a importância de manter-se fiel à verdade, independentemente das circunstâncias. Winston mergulha na compreensão do duplo pensamento e na manipulação da realidade pelo partido. Ele valoriza a importância da verdade e encontra conforto nos momentos de conexão humana. Embora o segredo central não tenha sido revelado, esse capítulo estabelece uma base para o desenvolvimento posterior da trama e a luta de Winston contra a opressão do partido. Capítulo 18. Winston e Julia estão escondidos em um quarto quando percebem um tremor em seus corpos. Eles ouvem botas se aproximando da casa e percebem que estão cercados. Uma voz os orienta a se despedirem. Em seguida, uma voz diferente, familiar para Winston, faz uma ameaça rimada. Um homem entra pela janela, seguido por vários outros, todos vestidos de preto e armados. Winston tenta permanecer imóvel para evitar qualquer motivo para ser agredido. No entanto, ele é chutado no tornozelo, e Julia recebe um soco no abdômen,
sendo levada pelos homens. Winston começa a ter pensamentos triviais enquanto observa o ambiente. O Sr. Charrington entra na sala, e os homens mostram mais respeito a ele. O comportamento do Sr. Charrington também mudou, e Winston percebe que ele é membro da polícia do pensamento. O capítulo termina com Winston consciente de que está sendo observado. Winston e Julia são descobertos e capturados pela polícia do pensamento. Eles são separados, e Winston percebe que o Sr. Charrington, dono da loja de antiguidades onde se encontravam, é um membro da polícia. A tensão aumenta à medida que Winston se dá conta de que seu ato de rebelião foi descoberto e que ele está sob o controle do partido.